Vamos dar início ao debate que a gente vai ter agora, falando um pouquinho sobre filmes, séries, cinema, sétima arte. Pode, não pode? E aí, o cristão, como é que fica nessa história? E esse é um dos debates mais esperados do ano, certo? E eu gostaria de convidar aqui Lucas, Ian, Carol. Eles estarão aí fazendo esse debate e Lucas vai estar conduzindo. E a gente já agradece, né, a vocês que se disponibilizaram. Sintam-se à vontade. E vocês que estão na plateia vão anotando suas dúvidas, porque vai surgir muita coisa. Vai ser bem interessante esse debate de hoje, certo? Então, gente, é com vocês. Deus abençoe e vamos lá. Bom, hoje vamos falar sobre filmes, séries, Netflix. E é um assunto bem dark, né? Que a gente vai falar hoje. E eu tô sentindo que Stranger Things vão acontecer hoje aqui, nessa noite. E eu sou um juiz imparcial, certo? Eu vou só mediar esse debate. Eu nunca fiz isso na vida, vocês me perdoem. É porque Garnier, ele gosta de arrumar essas coisas pra mim. Mas eu amo você, Garnier, viu? E a gente tá aqui com duas pessoas bem preparadas para debater sobre esse assunto, e hoje vai ser diferente de um café com palavra que a gente está acostumado. Não são duas pessoas que concordam, tá? É bom deixar isso bem claro. Não são pessoas que concordam, são pessoas que têm divergência, mas são posições pessoais. O que Ian vai dizer não é a verdade absoluta, cabe questionamento. O que Carol vai dizer não é absoluto, cabe questionamento também. A nossa ideia é construir juntos uma ideia, construir juntos um posicionamento e edificar nossa vida através disso. E eu gostaria de começar com as damas, com Carol. Queria que Carol se apresentasse e falasse sobre a sua experiência. Você tem contato com séries, filmes, você escolhe com muitos critérios, poucos. Como você utiliza esse meio de entretenimento? Graças a Deus, boa tarde. Eu sou Carolina Evangelista, congrego aqui na IPBE. E, bom, de mais informações, eu sigo estudando nas minhas áreas, fonoaudiologia e teologia. E gosto de filmes, gosto de arte, já fui cantora. E sempre fui muito antenada com a questão de arte. Gosto e assisto a filmes, não assisto a séries. Já tentei começar uma e não acompanhei, não consegui acompanhar, descer para lá. Mas filmes assisto sim, e tenho critérios. Já pode dizer agora, gente? Ao longo do tempo a gente vai falar muito sobre parâmetros aqui. Mas o que eu utilizo para analisar esses parâmetros, que a gente vai conversar sobre isso hoje, é o Parents Guide. É só colocar o nome do filme, Parents Guide, e lá você vai ter no site IMDb, se eu não me engano, todas as informações sobre o filme. Então, são pais que comentam sobre aquilo que eles assistiram para outros pais verem se dá para os filhos assistirem. Mas aí eu utilizo esse site para conhecer. Então, lá vai ter todas as informações sobre o filme. Então, tem cenas de nudez, de violência, profanidade, até se o nome de Deus é utilizado, eles referem. E então é rapidinho, é só Parents Guide, o nome do filme, eu já conheço o que é que tem no filme e decido se assisto ou não. Ian. Então, meu nome é Ian, eu também sou membro aqui da IPBE. E pelo que vocês já notaram, né, eu estou debatendo com uma estudante de teologia, já formada, né? Ela é a esposa de Anderson Paes, aquele que sempre palestra aqui a vocês. Então eu estou me sentindo inferior aqui nesse debate. E como eu entendo que a gente vai buscar nessa noite, né, fim de tarde e noite, parâmetros primordialmente bíblicos para essa discussão. Caso no meio dessa discussão eu concorde com ela, gente, é o testemunho interno do Espírito, certo? Vocês podem concordar também. Mas sim, eu também tenho critérios para assistir filmes. Não sou usuário deste Parent Guide, né? É só um site, tá, gente? Nem é um aplicativo que precisa baixar. É só um site que consulta no Google mesmo. O nome do filme, Parents Guide. Guide. Entendi. Não sou usuário do site, mas também tenho critérios
Mas também tenho critérios, sim. Eu acho que a gente vai ter em comum aqui alguns desses critérios, a gente vai falar um pouco sobre eles durante esse debate. Mas, obviamente, eu acho que é necessário, não só a qualquer cristão, mas a qualquer pessoa, se utilizar, sim, de alguns critérios para analisar aquilo que ele assiste, deve assistir, não deve assistir, escutar, não escutar, enfim. A gente vai falar sobre isso essa noite, né? Certo. Primeira pergunta, vou começar com Ian respondendo, e aí também a resposta de Carol em seguida. O que a Bíblia oferece de parâmetros para guiar o cristão na hora de escolher os seus meios de entretenimento? Por exemplo, trabalhando com filmes e séries. Todo filme é bom para o cristão, é permitido, é lícito, ou há exceções? Bom, essa discussão eu acho que ela vai estar toda ela baseada em um questionamento. É pecado assistir filmes e séries? O cristão ele pode ou ele não deve? É permitido ou é não aconselhável? Não é? Paulo ele vai dizer que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Eu não sou adepto a qualquer tipo de arte cinematográfica. Não é qualquer filme que eu assisto. Eu acho que existem sim filmes que não, por conter determinado aspecto de arte, como nudez ou violência, ele não deve ser assistido. Mas existem alguns filmes que eles se propõem a girar em torno dessas coisas, seja ela a sensualidade, o sexo, como por exemplo a pornografia, né? Que é considerada pelos cineastas uma forma de filme, uma forma de cinema. Eu não acho que o cristão deve assistir pornografia, não é? Até porque aquilo ali ele é feito não para passar uma mensagem de alguma forma, mas simplesmente para entreter sexualmente aquele que assiste, para levar aquele que assiste a uma sexualidade solitária. Então, não. Existem filmes também de violência, com um determinado tipo de violência que eu acho que também... não vou nem dizer que não se deve assistir, mas eu acho que para mim não é saudável, então eu deixo de lado. Eu acho que todo parâmetro para o cristão analisar, né, com exceção da pornografia, eu acho que todo parâmetro para o cristão analisar o que deve ou não assistir se baseia nessa questão de Paulo, né? Eu tenho liberdade, eu sou cristão, a minha liberdade me foi dada, mas será que isso aí pode me levar ao pecado? Então, respondendo à pergunta, não, eu não creio que seja pecado assistir a alguns filmes que contenham, né, a violência, a nudez, ou até mesmo mensagens contrárias ao Evangelho, mensagens assim, claramente contrárias ao Evangelho. Como, por exemplo, o filme Advogado do Diabo, né, que ele ensina ali alguns conceitos que são contrários ao Evangelho, além de exibir nudez, além de exibir violência. Mas eu acho que em alguns momentos não é aconselhável, e para alguns cristãos não é aconselhável, mas eu não acho que é pecado. Carol. Então, graças a Deus, a palavra que nós temos revelada do Senhor, ela não nos deixa livres para escolher os nossos próprios parâmetros e ficarmos com os nossos achismos. Ela nos dá todos os parâmetros necessários. Então, aqui a gente vai refletir um pouco sobre isso. Então, sobre parâmetros bíblicos gerais mesmo, nós temos o Salmo 101:3, onde o salmista ele declarou o seguinte: não porei coisa torpe diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, e isso não se apegará a mim. Isso porque os olhos eles captam imagens que adentram ao coração, isso é inevitável. Então, a palavra de Deus também diz que sobre tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. E isso se refere à nossa mente, né? Ao nosso olhar, que traz aquela imagem para a nossa mente, que a Bíblia trata muitas vezes como coração. Provérbios 4:23 diz: abstende-vos de toda aparência do mal. Aliás, sobre tudo que se deve guardar, guarde seu coração. 1 Tessalonicenses vai dar esse conselho de abstende-se de toda aparência do mal. E nós sabemos que não é possível separar a nossa mente, né, os nossos pensamentos, daquilo que a gente está atentando, daquilo que a gente está assistindo. Então, nossos pensamentos estão conectados. O que a Bíblia vai falar sobre pensamentos?
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, observa os parâmetros, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pode ser aplicado, e isso assistir. Então é o apóstolo Paulo que diz isso. Além disso, nós vemos vários relatos bíblicos de pessoas que erraram e pessoas que acertaram em relação ao olhar. Nós vemos o Jó, né, que foi alguém que se manteve puro durante as crises e durante os sucessos. E ele disse: fiz pacto com meus olhos, como, pois, os fixaria numa donzela? Jó 31:1. Nós temos sinais de alertas de quedas de pessoas que pelo olhar caíram. Eva, a primeira, ela foi tentada porque a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Gênesis 3:16, 6, aliás. Nós temos o exemplo de Acã. Acã observou riquezas e ele desejou e então ele pecou. Nós temos o exemplo claríssimo que todos nós conhecemos de Davi. Davi estava no terraço da sua casa e observou, atentou para uma mulher que estava ali na dela tomando banho. E aí todo mundo sabe da queda do grande homem de Deus, Davi. Aquilo que levou o homem segundo o coração de Deus à queda, talvez não seja muito seguro para nos manter de pé. Então esse é um relato bom. Mas tem um que é super interessante. Ezequiel 23, 14 e 16. Eu não vou ler, só vou citar. Mulher, às vezes a gente passa desapercebido dessa passagem. Mulheres viram na parede desenhos de homens atraentes. E aí elas desejaram ardentemente e pecaram. A arte nessa época era assim, gente, não tinha Netflix. Então as mulheres olharam ali um desenho na parede. Isso foi suficiente para levá-las ao pecado. Então, nós vemos os conselhos sábios de Provérbios 23 e 31, que diz: não te entregues a contemplar a tintura avermelhada do vinho, quando cintila provocante no copo e escorre suavemente. Ou seja, fuja de tudo aquilo que é convidativo ao pecado. O vinho não é pecado. O próprio Paulo incentiva a beber um pouco de vinho para questões medicinais, mas também entretenimento. Nós não vemos o vinho como um pecado, não é. Mas olha esse conselho, cuidado com o vinho que cintila e tal. Essa coisa do convidativo ao pecado, isso pode te levar ao pecado. Então cuidado, fuja disso, o conselho é esse. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, disse João. E o diabo, Satanás, ele é tão ciente dessa fraqueza nossa, do ser humano, de atentar para as coisas, de ser preso pelo olhar, de pecar através do olhar, que até o próprio Filho de Deus encarnado, ele tentou com o olhar, mostrando coisas atraentes. Então, esses são, por enquanto, os parâmetros gerais que nós temos para termos, sim, cuidado com aquilo que a gente vê. Então, respondendo à pergunta, um filme que não seja um filme pornográfico, claro, mas um filme de ação ou comédia, tem uma cena de nudez, o cristão deveria ou não assistir? Cena de nudez. Então, nós vamos ao que o Senhor Jesus Cristo disse no Sermão do Monte. Claro, gente, são parâmetros bíblicos. Eu já sei quem está ensinando para elogiar Anderson aqui nessa igreja. Eu não ia sair da minha casa para vir aqui dizer o que eu acho. Não, sério. A gente vai pensar junto sobre o que a Bíblia diz. É claro que o que eu estou fazendo aqui é ler. Eu não estou pregando, né? Então, estou lendo e comentando. Depois a gente conversa sobre se aplica ou não. São versículos bem claros, até porque Pedro falou que a Bíblia tem tudo que a gente precisa para vida e piedade. Então, tudo que diz respeito à salvação e uma vida de piedade, na Bíblia é muito claro. Não tem essa de discutir, porque é bem claro. Então, vamos lá. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério.
Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois é melhor que se perca um dos seus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Isso aqui Jesus falou, né? Atrizes também são mulheres. E Jesus ele usa uma hipérbole justamente para enfatizar a seriedade de algo que a gente brinca muito. A gente se acha forte o suficiente. E Jesus falou, arranca-o e atira-o para longe de ti. Obviamente que a gente não vai fazer isso com o nosso olho, mas a gente pode fazer isso com aquilo que a gente vê. Então, o conselho é o seguinte: fugir, portanto, disse Paulo, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. Antes de outros versículos bíblicos, o piedoso John Piper, que eu acredito que todos aqui já leram e o admiram, ele alerta que a questão da remoção da nudez, a vergonha da nudez, essa liberdade de você ver o outro, a nudez do outro, ela foi concedida somente ao casamento. Ela não foi concedida aos filmes, ela não foi concedida aos nossos celulares, ela foi concedida ao casamento. E o John Piper diz que fora do casamento, Deus trata a nudez como uma questão de julgamento. E aí ele cita uma série de versículos. E ele diz também que a indústria cinematográfica, que considera a nudez como forma de poder, distinção e fama, se gloria na sua vergonha. Isso Piper falou. O apóstolo Paulo disse, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Parece que a gente está vendo a classificação indicativa, né, de alguns filmes. Sendo assim, disse Paulo, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, vocês vão cansar de ouvir essa palavra imoralidade sexual nas cartas de Paulo. Então, imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. Hebreus, digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e os adúlteros. Em Tessalonicenses, a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Lá aos Coríntios, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tudo me é permitido, mas em tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, sobre nudez, a gente tem até demais na Bíblia, gente, porque nós precisamos realmente disso. Então, Deus nos deixou sabedores da seriedade disso. Ian, vou falar um pouquinho, né, Ian? Então, de fato, temos, graças a Deus, inúmeros princípios para a manutenção e para a permanência da nossa santidade. E tudo isso é muito importante, não é? Carol falou algo interessante, afinal de contas, todos esses versículos nos são dados, e aí a gente tem que entender seu nível de aplicação. E eu acho interessante, vendo todos esses versículos, e até no versículo de Jó, Carol, desculpa, você esqueceu uma palavra só no texto. Jó diz assim: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Então, você vê, por exemplo, o Senhor Jesus sendo tentado a olhar, mas ele não pecou ao olhar. Jó, ele não diz que faz acordo com seus olhos para não olhar as moças, mas para não olhá-las com cobiça.
a gente tem todos esses princípios bíblicos extremamente necessários para manter nossa santidade, mas não significa que nós aplicamos ele diretamente só no ato de olhar para afirmar algum pecado. São princípios bíblicos, são princípios que devem ser seguidos, mas a gente também tem que ter cuidado na sua literalidade. Afinal de contas, se afirmássemos que olhar algo pecaminoso ou algo que pode gerar pecado em nosso coração fosse pecado, Jesus, nesse próprio texto citado, estaria pecando, né? Paulo fala algo interessante em Efésios 5, que ele fala para não fazermos menção, inclusive, de imoralidade sexual em nossas conversas. O que significa isso? Significa que não deveríamos falar sobre o assunto, não deveríamos tratar o assunto, não deveríamos aconselhar a respeito do assunto, ouvir nosso irmão que passou pelo assunto e falar com ele sobre, nem isso seria permitido? Não, trata-se de um falar em aprovação. Afinal de contas, o próprio apóstolo Paulo, ele fala, né, em 1 Coríntios 5:1, a respeito de uma situação onde um rapaz se deita com a mulher de seu pai. Ele descreve um pecado imoral e ele repreende esse pecado imoral. Então, a gente tem que tomar cuidado aí. O fato de falar sobre é pecado ou falar em aprovação. É o olhar que é pecado ou quando o olhar gera cobiça, né? Mateus 5, que é o texto do Sermão do Monte, Jesus diz exatamente isso. Eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, só isso, acaba aí? Não, o texto continua. Para desejá-la, já cometeu adultério. Se o seu olho te faz pecar, então você arranca e joga fora. Se há um se, há a possibilidade dele não te fazer pecar. Se há um olhar para desejá-la, há também a possibilidade de um olhar não desejando-a. Afinal de contas, tudo aquilo que o nosso olho contempla não é pecado imediato só no ato de olhar, né? Quando Deus, de forma afirmativa, diz que não contempla iniquidade, não significa que Ele fecha os olhos para aquilo que acontece no nosso mundo, mas significa que Ele não aprova aquilo que Ele vê, não é? Então a gente não pode simplesmente entender que o ato da contemplação, da visão em si, é pecaminoso, não é? A gente tem o próprio Davi e Batseba ali. Ele olha, ele visualiza, e ali, então, depois daquilo, ele peca. Até Tiago nos explica como dar esse sistema aí, essa ordem de como acontece a tentação até o pecado, né? Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. E aí, já aconteceu o pecado? Sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Nesse livro de Hans-Ulrich Hefler, acho que é assim que fala, ele fala sobre os 10 mandamentos, e em determinado momento ele diz algo sobre o adultério, passando por esse texto aqui de Mateus 5. E ele diz: a cobiça sexual, ela é alimentada por alguns livros e filmes pornográficos, e por alguns contatos dúbios com parceiros do sexo oposto, às vezes através de dança, conversas ambíguas, abre aspas, artes, textos musicais inadequados, nudez, roupas indecorosas, gestos inconvenientes, etc. Isso influencia a cobiça sexual. Isso pode trazer aquele que tem contato, talvez, com o filme, com a música, com a arte, onde a nudez é expressada, pode levá-lo sim ao pecado, pode levá-lo sim na visualização, o desejo de cobiça, e pode levá-lo sim até a morte, né? E como Carol disse, o que Jesus faz aqui nesse texto é utilizar uma hipérbole para demonstrar a seriedade do pecado. Ora, quando a gente trata aqui sobre as diferenças de um e outro nos princípios aplicáveis ao assistir esse filme, não é que Carol está sendo, né, e nem pensem dessa forma moralista ou legalista, e nem que eu estou sendo libertino e liberal. Não pensem isso. Nós dois estamos concordando aqui que a imoralidade sexual é pecado. Nós dois estamos concordando aqui, eu creio que devemos viver em santidade. A questão é só se o cristão, ao visualizar determinada arte, ao visualizar determinada nudez, está corrompendo a sua santidade. Eu creio que ele pode corrompê-la. Nós temos tantos avisos a respeito disso, porque isso pode acontecer, mas não significa que acontece de imediato. Olha que interessante o que Jonas Madureira diz sobre
A arte, a visualização da arte. Quando vemos uma obra de arte, a gente não deve se comprometer, e não é obrigado a se comprometer, com a religiosidade ou não religiosidade defendida por aquela obra. E aqui entram também os filmes. O que devemos ver é o que essa obra está comunicando, concordar ou discordar. Ou seja, o cristão, ao assistir um filme, jamais deve ter uma atitude passiva. E eu creio que se o cristão mantiver uma atitude passiva ao assistir um filme, ele vai ser levado ao pecado, muito provavelmente. Você está assistindo a um filme, uma série, apenas com o intuito de se entreter, com a sua mente passiva, você vai provavelmente ser levado ao pecado. Mas o que eu entendo é que o momento de assistir a um filme, uma série, o momento de escutar uma música, assim como o momento de visualizar qualquer coisa nessa nossa sociedade corrupta, jamais deve ter do cristão uma atitude passiva, e sim ativa a todo momento, uma atitude crítica. Jonas Madureira, ele conta de um livro que ele leu, de um escritor pós-moderno, extremamente nihilista, e são 300 páginas com palavras soltas, sem parágrafo algum. Esse livro ele tem um intuito de demonstrar que não deve haver entendimento nenhum naquele texto. E Jonas Madureira diz que ele leu o texto todo, chegou até o final, nas 300 páginas, apesar de não entender nada, ele fez isso. E às vezes a gente acha que o nosso momento assistindo a um filme ou uma série deve ser assim. A gente passa 2 horas ali diante de uma tela e tanto faz o significado daquilo que está ali. Às vezes a gente nem procura visualizar o significado daquilo que está ali. Não deve ser assim. Não deve. A gente deve sim se atentar a todos esses princípios bíblicos ditos, entendendo que o fato de eu olhar, simplesmente ver o pecado, seja ele a nudez, ou seja a violência, ou seja a blasfêmia, em si, não é pecado. Ora, o pecado é a transgressão da lei. A lei. Diante disso, você visualiza, peca, não é? A gente deve tomar cuidado. Até alguns anos atrás, se não fosse o movimento da reforma protestante nesse sentido, a gente teria sérios problemas com qualquer arte que não fosse sacra. E hoje nós cristãos já entendemos que um cristão, ao produzir arte, não precisa necessariamente estar ligado à religiosidade. Ela pode estar ligada a outros fatores, outros acontecimentos da sociedade, a própria natureza, como o Anderson mostrou ontem. Então, a gente tem que ter cuidado com esses princípios para não deixar com que eles simplesmente façam com que a gente se abstenha de toda a arte, toda a cultura, né? Esse autor, Brian Godawa, no livro Cinema e Fé Cristã, ele usa dois conceitos, na verdade, para definir aqueles que se relacionam com o cinema. Aqueles podem ser anorexos culturais, no sentido de que não se alimentam de nenhum tipo de arte, e nesse caso de nenhum tipo de filme, série, sétima arte no geral, e os glutões culturais, que são aqueles que se alimentam de tudo e de qualquer coisa de forma crítica, de forma passiva, não é? A gente deve fugir desses dois extremos. Eu acho que é isso. Rapidamente, filmes de terror, onde existe invocação a entidades diabólicas, satânicas, qual a postura do crente diante desses filmes, Carol? Então, filmes de terror. Agora eu vou ter que ter cuidado com o apresentador, gente. Pelo amor de Deus, cadê meu marido? Fica de olho aqui, por favor. Que eu acho que eu tô com mais medo de Lucas do que de Ian. Mas assim, filmes de terror. Como o filme de terror apresenta a questão do mal? Né? Qual é a nossa motivação, no caso, o nosso prazer em ver o mal, né? Porque se a gente sente prazer na visualização do mal, esse sentimento de prazer no mal é pecaminoso. Então, o que a Bíblia fala sobre isso? Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, Romanos 19:9. E se o filme, então, apresenta o mal como sendo algo divertido, algo que é atrativo, para a diversão, é importante que a gente evite, porque 1 Tessalonicenses vai dizer: afaste-se de toda forma de mal. E os filmes de terror geralmente costumam banalizar o mal, tratar como algo divertido. E isso, inevitavelmente, afeta a mente do telespectador. Inclusive,
trouxe aqui uma citação que é das diretrizes da BBFC, que é uma organização responsável por classificação tanto de filmes, quanto de jogos, quanto de DVDs do Reino Unido. E eles dizem o seguinte: filmes de terror podem insensibilizar-nos perante os efeitos da violência, degradar o sentido de empatia ou reforçar uma fantasia que seja prejudicial. Então, é um cuidado que a gente tem que ter com a nossa mente mesmo. O que aquilo vai provocar no telespectador? Essas diretrizes, elas provavelmente não foram criadas por cristãos, não. São pessoas que trabalham com isso e deixam um alerta. E eles falam que filmes de terror podem provocar essa desensibilização. Como é que fala isso, gente? Insensibilização. E também degradar o sentido de empatia, né? Reforçar uma fantasia que seja prejudicial. Ian. Bom, eu não sou muito fã dos filmes de terror, né? Vou até puxar saco do intermediador. Gosto muito de Stephen King. Eu acho que é a única série de filmes de terror e de livros que eu curto. Mas eu não sou muito fã. Agora, o que eu entendo? Na maioria desses filmes, há uma distorção generalizada de tudo aquilo que nós cremos e vemos na Escritura a respeito do mal. Não é? A gente vê, na maioria deles, uma retratação mística do mal. A gente vê uma retratação materialista do mal, no sentido de demonstrar ali forças malignas, não no aspecto espiritual, mas no aspecto corporal, físico, material mesmo. Isso pode ser algo ruim para o cristão? Pode, como eu disse. Tanto no aspecto da nudez quanto no aspecto dos filmes de terror, isso pode nos influenciar de alguma forma, entende? O que a gente tem que entender? Tudo aquilo que nós ouvimos no dia a dia, vemos no dia a dia, diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, tudo isso pode nos influenciar de forma negativa, sim. O exercício que o cristão deve fazer é com relacionado àquilo que Paulo fala em Romanos 12. Não vos amoldeis ao padrão desse mundo, né, mas renovai-vos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando nós olhamos para a Escritura e nós vemos ali como o mal é retratado na Escritura, afinal de contas, ele é retratado, né? A gente não poderia visualizar, por exemplo, um filme de terror, mas a gente pode ler na Bíblia alguns textos que nos fazem tremer, como Apocalipse, por exemplo. Imagina se aquilo fosse retratado por uma tela de cinema, né? Muito provavelmente seria colocado ali na lista dos filmes de terror, como algumas vezes já o foi, até no início do século XXI, pelo ator Arnold Schwarzenegger, né, no filme Fim dos Tempos, que retrata ali o anticristo vindo ao mundo e tal. Enfim, não significa que a gente não pode ver estas coisas. Inclusive, a gente pode visualizar a retratação real do mal nas Escrituras. Como não visualizar a retratação do mal de uma forma tão distorcida? Mas a gente tem que ter consciência dessa distorção. A gente tem que ter consciência dessas influências que não podem chegar ao nosso coração. Entendeu? E a gente deve, sim, como eu disse, estar sempre numa postura ativa, crítica. A gente deve olhar para aquilo ali e perceber. A Escritura diz isso a respeito do diabo. No filme Advogado do Diabo, é um dos clássicos, é um filme que eu gosto muito, certo? E ali a gente vê uma mensagem distorcida a respeito do mal, a gente vê uma retratação distorcida a respeito do mal, de quem é Satanás, né? Mas a gente vê ensinos valiosos para o cristão que lê a Escritura, o cristão que foi transformado em sua mente, o cristão que está assistindo aquela obra de uma forma crítica, não passiva. O cristão que vê aquele filme consegue trazer para si diversos ensinamentos, não é? Aquele princípio da Escritura também, retém o que é bom. Retém o que é bom. Há ali ensinamentos bons, inclusive alguns cristãos, a respeito do perigo do pecado do protagonista, o perigo da sua própria cobiça, do seu próprio orgulho, não é? Uma vez conversando com o Lucas sobre Stephen King, ele me disse o seguinte: Lucas, eu vou te usar aqui, desculpa, mas ele disse o seguinte: nenhum livro me ensinou tanto sobre amizade como It, a coisa. Existem ensinamentos bons ali, existem coisas que eu posso recolher daquela obra, seja um livro, seja um filme, seja uma série, que podem me fazer bem.
Eu tenho o costume, inclusive, acho que nunca fiz isso com filme de terror, mas de anexar aos meus sermões, na introdução ou em alguma ilustração, cenas de filmes, acontecimentos de filmes, enredos de filmes. E teve uma vez, recentemente, que ao final do sermão, uma moça chegou para mim e disse: Ian, eu já assisti esse filme várias vezes e eu me divertia com ele, mas essa noite, quando eu vi você falando sobre ele, eu parei de ver como eu deveria assistir esse filme. Eu não deveria vê-lo me divertindo, eu deveria vê-lo realmente assim, apreensiva, sabe? Buscando entender aquilo de errado e aquilo de correto que existe. Isso até nos incentiva a buscar mais conhecimento na Escritura a respeito da nossa realidade, a respeito da realidade do mal, ao assistir um filme de terror, por exemplo. Então eu acho que é basicamente isso. Pessoal, agora a gente vai fazer um momento um pouco diferente. Eu queria que vocês pensassem em tudo que Carol falou e tudo que Ian falou, e queria que vocês se dividissem exatamente com a pessoa que você mais se identificou. Se você se identificou mais com o posicionamento de Carol, você vai sentar deste lado dessas cadeiras. Eu queria que vocês fizessem isso imediatamente, porque a gente está sem tempo. Se você se identificou mais com Ian, então você se senta deste lado de cá. Isso aqui não é para criar rivalidade, tá, minha gente? Pelo amor de Deus. Isso é só para um exercício que a gente vai fazer. Bora que o combate vai continuar. Porque eu vou dar 5 minutos para vocês levantarem um argumento e vocês vão poder se levantar aí da cadeira, tá? Se juntar, fazer o que vocês quiserem. Vocês se virem, vocês desse lado. Aqui vai ser mais fácil, porque tem pouca gente, mas vocês aí se virem. Vocês vão ter 5 minutos para pensar em um argumento que defenda biblicamente a ideia de vocês. E aí o porta-voz vai trazer ou escrito, ou se quiser falar aqui na frente, como preferir. Beleza? 5 minutos. Se virem. Quem são os dois porta-vozes, por favor, das equipes? Vocês escolheram os porta-vozes, né? É tu? Ah. Por favor, venha até o microfone, meu querido. Vem. Faça esse favor. Marco, apresente então o seu argumento, aliás, o argumento da sua equipe, do porquê vocês defendem o posicionamento de Ian Roth. E em seguida, réplica de Carol. Tá. Primeiro eu quero parabenizar os dois. Eu acho que tanto eu quanto qualquer que está aqui, a gente percebe que os dois estão muito bem preparados, estudaram bastante, e isso é muito especial, a gente contar com esse tipo de instrução aqui, né? Mas o nosso argumento rodou mais em torno dos critérios que a Carol foi estabelecendo, e aí a questão que a gente levanta é se haveria indicação para que a gente, sei lá, assistisse uma série, tipo Game of Thrones, assim, sei lá, que tenha relatos de nudez, ou um livro, né, como Game of Thrones, que é um livro, relato de nudez, com violência, com mais terror, com mais genocídio, né, assassinato infantil, tudo isso Game of Thrones possui. E se a gente seria possível a gente indicar um livro assim para qualquer pessoa ler, né, para as pessoas lerem. E se a resposta de Carol for não, aí a gente queria saber o que a gente vai fazer com a Bíblia, né, que é cheia desses relatos. E outra questão também é que a gente, ou seja, a própria Bíblia em si é um argumento em favor do Ian, né? Que não é o fato de você ler que vai necessariamente já gerar o pecado, mas o fato de você ler... Agora, pode gerar pecado inclusive na Bíblia, porque tem gente que lê a Bíblia e acaba no genocídio, né? Acaba fazendo atrocidades históricas que a gente está cansado de ver. Então, se o argumento também foi esse do se você vê, pode gerar um distúrbio, uma patologia, etc, pode alimentar, pode mesmo, inclusive a Bíblia. Então a própria Bíblia ela serve como argumento. E aí dentro da Bíblia a gente pensou no texto de Romanos, onde Paulo apela não para Paulo poderia, como apóstolo de Cristo, apelar para a construção de uma caixa, né? Onde tá dentro da caixa ou fora da caixa, quando a questão era comida consagrada a ídolos ou não, essas questões de usos e costumes culturais e sociais. Mas Paulo, ao invés de apelar para o legalismo do não toques, não manuseios, não veja, que era o que apelavam os fariseus, Paulo apela para um outro argumento, que é o da consciência. E a gente viu isso em Romanos também, os irmãos citaram. Eu juro que eu só fiz pergunta para eles, eu juro, nenhum desses argumentos veio de mim, veio deles, assim, eu só incitei mesmo. Só foi a serpente mesmo do jardim, só isso.
Mas assim, e aí, além desse texto de Romanos, onde Paulo apela para a consciência, né? Estando ao lado de Ian e não Paulo de Carol. tá do meu lado. Né? Tô brincando. Mentira, Paulo tá... Mentira, tô brincando. Não, verdade, não, brincando. Enfim, além dessa questão de consciência, né? E aí a consciência vai ser uma questão que vai ser relativizada, não do ponto de vista filosófico, onde o relativismo é um problema social, mas de um outro ponto de vista da palavra, do termo relativizar, né? Vai ser relativizado cada caso por meio da consciência, né? De cada cristão. E por último, outro argumento bíblico também, o irmão trouxe o texto me falhou a memória. Aquele irmão ali, você. 1 Tessalonicenses 5:22, que disse: examinai tudo e retei o que é bom. Então, assim, essa questão do examinar tudo, eu acho que quando a gente caminha para o lado da Carol, a gente tende a aprisionar os cristãos numa esfera de distanciamento tão grande da cultura que a pessoa não quer examinar nada. Ela acaba ficando mais presa à coisa do entrar no Parent Guy, né? Que já está analisado por alguém que pecou no seu lugar e assistiu aqueles filmes, né? E aí você cai nessa de você não examinar nada, e isso vai atrofiar você. Isso vai lhe atrofiar. Você vai ser incapaz de desenvolver-se como cristão. Eu acho que examinar tem relação com tropeçar também, com assistir e aquilo te fazer mal, e você correr, pedir perdão, conversar com a comunidade, e da próxima vez não ir tão longe no seu exame, não escolher aquela série ou o próximo capítulo dela. Essa coisa do cair e levantar faz com que meu filho hoje corra sem cair do chão. Se eu quiser evitar que meu filho caia no chão e ficar o tempo inteiro colocando ele naquele carrinho, né, aquele andar já, Parents Guide, aí eu corro o risco de atrasar o desenvolvimento do meu filho, entende? Então esses são os nossos argumentos em favor do Ian. Mesmo assim, eu quero honrar demais você, Carol, tá de parabéns. Eu tenho certeza que a minha esposa estaria aqui, entendeu? Se não tivesse com medo de apanhar. Tá filmando. Eu tenho certeza que ela estaria aqui. Ela estava lá por amor a mim. Também te amo, querida. Mas você arrebentou, você tá de parabéns. Seus argumentos foram muito bíblicos e sólidos. E o Ian também, tá bom? Obrigadinho. Obrigado, Marco. E agora, gente, lembrando que nós somos irmãos em Cristo. Aleluia. E o Senhor nos comprou. Somos todos um com Cristo. Deixa eu só dizer uma coisa, gente. Eu, Carol e Anderson, a gente se reuniu, a gente conversou sobre isso. Então a gente está aqui em paz, né? Não há porquê, se eu e ela estamos em paz, vocês se envolverem em qualquer tipo de intriga por conta disso, né? Então o meu pedido, assim, e o de Carol também, assim, que isso jamais gere discórdia entre vocês, como não gerou entre nós, mas um aprendizado, assim, sublime, entendeu? Carol me ensinou muitas coisas, né? Ela tem um vídeo sobre isso na internet, vejam esse vídeo lá no YouTube, certo? Porque isso pode te livrar de muitos pecados, certo? Então, assim, isso jamais aqui deve gerar intriga alguma. Isso aqui é para construção da nossa santidade, inclusive, da nossa santidade. Amém? Carol, réplica. Então, pessoal, quanto à Bíblia narrar fatos e relatar e ter de tudo, a Bíblia tem violência, a Bíblia tem o livro Cantares de Salomão, que é maravilhoso, a gente pode aprender sobre sexo lá, e isso é perfeito, porque a gente não precisa assistir pornografia para isso. Então a Bíblia vai falar sobre tudo. Agora a Bíblia, ela nos corrige, ela nos ensina quem somos, o quanto a nossa natureza é caída e o quanto nós não podemos confiar em nós mesmos a ponto de nos entregarmos a tanta coisa para vermos se somos fortes o suficiente ou não. Ela nos corrige, ela nos alerta, ela nos ensina e ela diz: o mal é assim, fuja disso, fuja daquilo. Criticar a vulgarização da arte não é desprezá-la. Despreza aquele que vulgariza a arte. Por que tem tão poucos filmes para a gente assistir? Se formos observar, né, os parâmetros bíblicos de fato, porque a gente é negligente, a culpa é nossa. Por que a gente não produz? Eu digo a gente como igreja do Senhor no mundo. Por que nós não produzimos arte pura? E a arte pura não precisa ser o apóstolo Paulo, aquele filme bíblico, um relato bíblico, não precisa. Basta ser uma arte boa, excelência artística.
Isso, tem vários filmes. Pronto, um filme de violência, gente. Eu até anotei aqui O Resgate do Soldado Ryan. Aquele filme tem muita violência, mas é um filme maravilhoso porque o fim é redentivo. É diferente da apologia, que a maioria dos filmes que a gente assiste só para entretenimento mesmo, faz. É uma apologia à prostituição, é uma apologia à sexualidade, é uma apologia à criminalidade. Então o que a gente tem que fazer é o que Efésios 5 diz, né? Efésios 5 é vida. Tá? Então Efésios 5 diz: condenar aquilo que é desagradável a Deus e aprovar aquilo que é agradável a Deus. Leiam Efésios 5, relembrem Efésios 5, mas só essas duas frases para ficar na nossa memória. Os santos em Cristo devem condenar aquilo que desagrada a Deus e aceitar aquilo que é agradável ao Senhor. Então, é o próprio Brian, do livro Cinema e Fé Cristã, que diz o seguinte, ele é um cineasta. E ele diz: declarações do tipo sexo e violência não me perturbam não são necessariamente expressões de maturidade. Se um filme explora a imoralidade, ele deveria incomodar o espectador, porque se isso não ocorrer, pode ser que o espectador esteja com sua espiritualidade e consciência cauterizadas. Então, a nossa interação com a sociedade, com a cultura e a sociedade, como sal e luz do mundo, deve ser não para aceitar a sua decadência, mas elevar o seu padrão moral como cristãos. Então, por que os filmes estão cada vez com tons mais escuros? Por falta da luz que nós escondemos. E Jesus Cristo disse que quando a luz não pode ficar escondida, ela tem que reclamar. Quando as trevas aparecem, ela tem que dissipar. A gente é muito passivo e vai aceitando o que nos dão. Aquilo que a Netflix está dando é aquilo que a gente tem e a gente só aceita. Mas como cristãos, o que nós temos que fazer é protestar contra aquilo que é contrário à palavra de Deus e produzir o que é agradável ao Senhor. Não necessariamente, novamente, precisa ser um relato bíblico, mas precisa ser algo que não fira as Escrituras Sagradas, nem nos coloque na beirada do pecado. O próprio Augusto Nicodemos, ele escrevendo um e-mail a um cristão que perguntava a ele se podia participar de barzinho. E ele perguntou: por que, em vez de perguntar o quão longe você pode ficar do pecado e de tudo que leva você a ele, você fica perguntando quanto você pode ficar perto do pecado e em situações que podem levá-lo a ele? O Huckmacher, o cara da palestra de ontem, ele deu uma definição que nos ajuda sobre o que é arte pura. Ele diz que arte pura, a pureza na arte, significa ajudar aqueles que leem, ouvem ou veem a ter pensamentos puros. Ele não estimula, não extinga os desejos impróprios nas pessoas, não seduz, ajuda o homem a ver o bom e belo. Quem foi o representante da Safodia? Por favor, meu irmão. Vou ter que responder o marido dela. Boa sorte. Boa noite a todos. O detalhe é que eu tendo a concordar mais com o Ian, mas, meus amigos, casamento é mais importante que a minha opinião. Aleluia! Aleluia! Daqui a pouco eu vou pra casa, gente, meu palmas, amigo. palmas, por favor. Palmas pra isso aí, por favor. Essa aprendam com isso. Casamento é mais importante que a nossa opinião pessoal. Bom, Carol já tratou, né, várias coisas, inclusive repisou outras, e eu queria aqui incrementar dos argumentos que ela colocou, juntamente com o que o grupo já também debateu ali. Então, Carol falou dessa questão do limite, né, de não fazer o teste do limite. Isso é bastante perigoso, porque essa noção é basicamente antibíblica, né, de eu vou testar o limite para ver se eu peco nesse limite. Então, isso não tem nenhuma fundamentação bíblica nesse sentido, até porque a Bíblia sempre pressupõe que o homem é tendencioso a pecar. Se ele testar o limite, em tese, em regra, na verdade, ele acaba caindo naquele pecado. E
justamente não só pelo fato de que esse pecado ele é físico propriamente, mas ele é na própria... Então, a gente não pode se dar o luxo de fazer esse tipo de teste do pecado, porque a Bíblia não nos autoriza. A gente não é tão forte assim. Além disso, foi falado aqui da questão de o relato, a Bíblia tem vários relatos pecaminosos, né, que levam, enfim, que pessoas interpretaram de determinada maneira e que aquilo ali levou a outros tipos de pecado. Só que o relato não é aprovação. As Escrituras são muito claras nesse aspecto. Você pode ter o relato de fato, ter relato de mentira, mas ali não há uma ratificação divina, né? O fato de ter um Game of Thrones que relate um mundo real de traições, de genocídios e outras coisas mais, com sentido muitas vezes de aprovação ou muitas vezes de glorificação daqueles atos pecaminosos, não pode nos levar, por consequência, a achar que a Bíblia também, pelo fato de ter também relatos de pecado, também é um Game of Thrones que está comprovando aquilo ali, porque não é. O argumento é contrário. 10 mandamentos estabelecem uma linha muito severa daquilo que é de Cristo, daquilo que é de Deus, e daquilo que não é. Então, nesse aspecto, o relato, ele não é uma aprovação. A gente tem que ter muito claro isso. Então, o que tem acontecido, né, a gente viu isso inclusive, a banalização da arte. A arte tem sido usada para banalizar e também tem mostrado a banalização da sociedade. E pessoalmente, cabe a nós uma medida de resistência quanto a esse aspecto, né, de trazer o cristianismo e os princípios bíblicos a todas as esferas da nossa vida para refletir sobre eles e não aceitar de todo como glutões culturais tudo que é dado a nós para que a gente se alimente. Então, a gente tem que ter, nesse sentido, o cuidado de ver que essa banalização não pode ser aceita por nossos olhos e por nosso coração. Além disso, Deus, biblicamente, Ele criou esferas da realidade, aspectos da realidade distintos entre si. Você vê o aspecto sexual, que é dado dentro do casamento, que é mostrado dentro do casamento, é um aspecto de um amor eros, um amor que se dá entre duas pessoas de sexos diferentes. Mas você tem um aspecto da arte, que é o aspecto de haver harmonia, de mostrar beleza, de mostrar o ser humano, de mostrar a natureza, e, enfim, de ter uma finalidade. A arte não pode ser pensada fora e a parte do conteúdo bíblico. Você tem que encontrar harmonia naquilo, minimamente. Então, uma arte que ela leva só à degradação, só leva à glorificação do pecado, sem nenhum aspecto redentivo, sem nenhum aspecto teleológico de pensar de que aquilo pode ser redimido, pode ser repensado, não deve ser aceito como está sendo colocado. Se essa arte não nos leva a tanto, ora, não estaríamos nós ratificando e aprovando uma arte que glorifica o mal em detrimento de glorificar o bem? Então, isso faz com que a arte, cada vez mais, a sociedade vai caminhando assim, o aspecto sexual vai tomando e engolindo o aspecto da arte e vai entrando cada vez mais em degradação. A gente viu, inclusive, isso, que no século XX, ontem a gente viu, no século XX, as pessoas que começaram a protestar por um tempo, poucos tempos depois, poucas décadas depois, essas mesmas pessoas começaram a se identificar com o que estava sendo mostrado nas telas de pintura. Então, isso tem acontecido demais conosco, especialmente com a nossa geração mais jovem, que muitas vezes, até por uma falta, pessoas assim que têm uma idade mais avançada não tiveram contato com esse tipo de arte tão severa como a gente tem muitas vezes hoje em dia, esse acesso fácil que a gente tem hoje em dia, e não às vezes não consegue perceber o quanto isso é dramático para nós, e não consegue nos ajudar precisamente nesse aspecto, e a gente acaba aceitando isso agora, e mais à frente talvez a gente seja a geração mais velha que vai passar para a geração mais nova de que ela simplesmente deve aceitar aquilo como está posto. Então, isso é bem problemático, e eu termino com um último aspecto que o Roger Scruton, ele trata no seu livro Beleza, né? Ele é um dos filósofos mais conhecidos do mundo hoje em dia, e ele trata para mostrar a diferença entre o rosto e a diferença entre o corpo. O que acontece é que ele coloca o rosto como sendo a própria imagem e semelhança de Deus. A nossa identidade, as nossas expressões, aquilo que nós somos é mais revelado no nosso rosto, como a Bíblia bem enfatiza, do que no nosso corpo.
O corpo, na verdade, deve ser o sustento para um rosto que mostra a identidade da glória de Deus. Mas a nossa sociedade, na troca de valores, enfatiza a degradação do corpo e confunde a identidade do nosso rosto. E aí nós nos perdemos. Então a gente precisa refletir sobre isso. Ian. Certo. Primeiro eu queria começar dando continuidade ao argumento de que a Bíblia narra diversas histórias que inclusive incluem nudez, violência, genocídio e pecados diversos. E Anderson disse uma coisa que e Carol sustentou isso em seu argumento, que na Bíblia nós temos esses relatos, mas relatos que são desaprovados pela própria Bíblia. Quando eu vejo um filme e esse filme aprova aquilo, então eu não devo vê-lo. Apesar do que, se um filme for no aspecto redentivo, como por exemplo o Resgate do Soldado Ryan, odiar a violência, mas não aprova aquela violência, então talvez eu possa vê-lo. Ora, eu não preciso que um filme... Aprova a violência? Porque está passando lá. Entendi. Eu assisti uma vez, mas há muito tempo. Mas suponhando que ele não aprovasse, partindo desse pressuposto, ora, eu não preciso que aquela obra desaprove aquele pecado, porque a Bíblia já desaprova. Eu sou um cristão, eu sou um leitor da Bíblia, eu devo ser um leitor da Escritura. Então eu devo ter em mente que aquilo é reprovável. Eu não tenho que esperar, e é isso que eu disse, gente. Eu não tenho que ser passivo e esperar que aquela obra de arte me prove que aquilo é pecado, porque eu já sei. Entendeu? Eu tenho a Escritura do meu lado para olhar, visualizar aquela cena, constatar que é pecado e negar aquilo, reprovar aquilo. De fato, a gente deve reprovar. Como eu falei em relação, e Carol até ressaltou, no texto de Efésios 5, nós devemos condenar, sim, aquilo que não é bíblico. Aquilo que mancha o nome de Deus, aquilo que Deus reprova, nós também devemos reprovar. Entendeu? Quando eu estou visualizando uma imagem de violência ou de nudez, eu não estou aprovando-a. Pelo menos eu não devo estar. Se você está aprovando, você está pecando, sim. O que Godawa fala, no sentido de que aquilo não me incomoda, aquele pecado não me incomoda, então talvez minha consciência esteja cicatrizada, de fato. Não é uma simples imagem que eu vejo, vislumbro, contemplo e aplaudo. Não é? O cristão ele não deve sair de qualquer cinema aplaudindo aquela obra, principalmente se ela nega a Cristo. É um exercício crítico em todo momento. E olha que interessante o que Mário Quintana fala em uma poesia. Até onde eu sei, ele não é crente. Ele não é cristão. Mas ele diz o seguinte, porque a poesia purifica a alma. A poesia purifica a alma. E um belo poema, ainda que de Deus se aparte, um belo poema sempre leva a Deus. Então, se trocarmos aqui, em lugar de poesia e poema, colocarmos um filme, ainda que de Deus se aparte, um belo filme sempre leva a Deus. Roger Scruton, que Anderson citou, ele traz uma frase interessante em um dos discursos dele. Se eu não me engano, está contida até num livro deles, chamado Beleza, certo? E ele diz assim, para algo ser belo deve ter significado, mas nem sempre esse significado é belo. Então nem toda arte que a gente aprecia com significado vai ser algo belo. Nem toda arte que a gente aprecia com significado, com ensinamento, vai ser algo bonito. Jonas Madureira, ele conta o seguinte, que ele, lendo o livro de Machado de Assis, e aqui eu vou citá-lo, ele diz o seguinte, você não precisa negar a beleza de uma obra de arte por conta do seu conteúdo. É como, por exemplo, Machado de Assis, em seu livro A Igreja de Satanás, que é de uma beleza incrível, mas é imoral. O texto dessa Igreja de Satanás, que até se tornou um filme, ou vai se tornar um filme, é imoral, é contrário a ensinamentos da Escritura, mas ao mesmo tempo é de uma estética brutal. O que acontece? Satanás está vendo a igreja prosperar aqui na terra, e ele fala assim, eu também quero abrir uma igreja. Né? E ele vai ali até Deus, relacionando-se, né, com a Escritura, quando fala que, no livro de Jó, que Satanás vai a Deus pedindo permissão para tentar Jó. E aí Satanás vai a Deus e pede a Deus que abra uma igreja aqui na terra, uma igreja de Satanás. E aí Deus fala, faz o que você quiser, né? Nesse texto. E aí Satanás abre
uma igreja e essa igreja começa a encher, todo mundo está liberado, pode fazer sexo, pode bater em todo mundo, pode ser glutão, coma tudo que você quiser, todo pecado é permitido. Só que aí, depois de um tempo, essa igreja lotada, Satanás começa a observar alguns pecados. As pessoas estão dando esmola para o pobre escondido. O glutão, o guloso, está tentando se controlar na sua gula, tentando comer menos. E aí Satanás fala assim, o que é isso? Está acontecendo um pecado aqui. O pessoal não está preservando a santidade, não está se mantendo, né, naquilo que eu falo aqui na minha igreja. Isso é extremamente imoral o que está acontecendo. Mas eu preciso falar aqui que ensinamento isso nos traz. O livro acaba com Satanás dizendo a Deus, com Deus dizendo a Satanás, essa é a contradição humana. Vocês veem aqui alguma coisa louvável, mas tem significado, pode ser belo também. Então, não necessariamente porque eu visualizo uma arte não cristã, eu visualizo uma arte imoral, eu estou pecando contra Deus. Afinal de contas, ao ler esse texto de Machado de Assis, eu reprovo aquilo que está ali, né? Eu não louvo o ato de Satanás construir para si uma igreja e muitas pessoas se envolverem nessa igreja, não. Mas eu extraio ensinamentos disso. E para terminar, eu gostaria de falar só uma coisa que João Paulo II, o ex-papa, trata em uma obra chamada Teologia do Corpo. Eu acho que é uma obra dele. Mas ele diz o seguinte: no grande período da arte clássica grega, há obras de arte cujo sujeito é o corpo em sua nudez. O que Anderson falou aqui da cultura trocar, né, a estética do rosto para a estética do corpo. E aí João Paulo diz isso: há obras de arte cujo sujeito é o corpo em sua nudez. Isso leva o espectador, através do corpo, ao mistério pessoal do homem. Em contato com essas obras, nós não naturalmente nos sentimos atraídos por ela e por seu conteúdo. A gente vê na arte sacra, se a gente for na Capela Sistina, por exemplo, diversas imagens de corpos nus. Alguns artistas, eles queriam expressar através dessa arte nua o momento de pureza da criação, de inocência, onde não havia pecado no homem. Outros explorar, como o João Paulo diz aqui, o mistério do homem, a intimidade do homem. Então não necessariamente essa nudez, ela vai em si carregar ali um aspecto de destruição da moral. Nem sempre. Eu concordo sim que se a gente for assistir, por exemplo, e uma coisa interessante para finalizar, Game of Thrones, eu assisti a primeira temporada, todo mundo vai me julgar, mas eu não gostei, não foi pela nudez, não foi pela violência, não gostei da série. Mas eu assisti, e tem uma cena, se eu não me engano, tem uma cena de sexualidade, uma cena de incesto, e essa cena de incesto ela é explícita ali. Me incomodou muito, mas o que eu achei interessante nessa cena é que na mesma cena acontece uma tragédia. Uma criança cai de um penhasco e ela causa alguns danos ali nela, ela não morre, mas a cena de sexualidade é seguida de uma cena de tragédia. Isso minimamente, através daquela situação ali, me mostra os perigos da sexualidade. Me mostra o que a sexualidade pecaminosa pode gerar. Pode gerar sim, mas graves consequências, como demonstrado ali. Não é um ensinamento. E tem uma outra série, que essa série eu gosto, e eu indico, que chama The Westworld, que é a nova série da HBO. E ali tem muita cena, acho que todo episódio tem cena de nudez, tanto de homem quanto de mulher. Só que todos esses personagens, quando estão expostos nus, são robôs. Nunca aparece um ser humano, lá, né, no enredo da série, nu. E em determinado momento, um personagem veste um robô, deixa ele vestido numa sala ali, porque toda vez que eles vão para a sala de cirurgia, eles tiram a roupa desses robôs, e aí um dos personagens veste esse robô, e o diretor do parque chega lá revoltado, rasgando a roupa daquele robô, e ele diz o seguinte: olha, eles não são humanos para serem vestidos. Eles não pensam, eles não têm consciência, não têm dignidade, então pode deixar eles nus. Isso não me ensina também a respeito da dignidade, da intimidade do homem. Agora, é necessário, mais uma vez, dizer isso aqui. Eu posso, sim, ser levado ao pecado por essas cenas, por essas artes. Posso. Acontece. Entende? Pode ser que eu assistindo uma cena dessa, de forma muito passiva, depois de ali procure alguma cena pornográfica, algum filme pornográfico. Isso pode acontecer. E é por isso que nós, cristãos, devemos ter sempre em mente a Bíblia, a Escritura Sagrada, versículos na nossa mente, no nosso coração, e sempre em mente também o nosso conhecimento pessoal. A gente se conhece, gente.
Não tem ninguém aqui que vai dizer, não, eu vou para esse lado, eu não sei se eu pecaria. Não, a gente sabe. Então tomem cuidado, não sejam passivos ao assistir filmes, assistir séries, ao ouvir música, ao ler livros. Não sejam, se preocupem com isso. Amém? Para finalizar, pessoal, 2 pessoas com perguntas. Se você está engasgado aí, posso ou não assistir aquele filme ou aquela série? 2 pessoas, rapidamente. Vem cá no microfone. Vem até... Quer dizer, cadê o outro microfone? Cadê? Ninguém? Então se levanta e fala aí o que quiser. Vem. Você. Vem cá. Aí você escolhe quem você quer que responda. Ian. Em relação a Carol falou, ela expôs o padrão bíblico que Paulo fala e que a Bíblia toda fala. E quando você foi falar, você disse que talvez eu tenha o meu padrão, eu vou estabelecer meus limites. É porque está falhando aqui. Talvez eu peque nisso, talvez eu não peque naquilo. E o irmão Marco Teles falou, talvez meu filho vá cair e ele, só porque ele cai, ele vai um dia conseguir andar. Só que essa queda do seu filho, ele não é pecado. Ele vai cair porque ele é humano. Mas eu sou tão fraca, eu me reconhecendo como cristã, como fraca, como pecadora. Eu, vendo o filme ou a série, eu testar se eu vou pecar ou não, eu acho que isso é muito sério, porque o pecado é sério. É ferir a santidade de Deus, é ofender o caráter dele. Então, até que ponto eu vou estabelecer o meu limite? Se a Bíblia já diz o limite, se a Bíblia já diz o padrão, como é que eu vou relativizar isso? Eu não acho que cabe a cada um, se eu ver isso, eu vou pecar, não sei o quê. Eu acho que está muito claro que todo mundo vai pecar. Nós somos fracos. Eu estava conversando com o pastor Renan um dia desse, ele disse, às vezes a gente diz, eu tenho fraqueza com isso e fraqueza com aquilo, mas nós todos somos fracos. Nós vamos pecar em quase tudo, e reconhecendo essa fraqueza, eu acho que a gente tem que se guardar nossos olhos, nossa mente e, consequentemente, o nosso coração. Então, a pergunta é em relação aos padrões. Como é que eu vou restabelecer o meu padrão se o padrão já está estabelecido na Bíblia? Como dizia um professor meu, é uma pergunta ou uma afirmação? Mas vamos lá. Em nenhum momento eu disse que devemos criar padrões ou estabelecer os nossos padrões. Eu digo o seguinte, use os padrões que Carol deu. Use os padrões os princípios que ela disse aqui. Foi isso que eu disse. Os padrões bíblicos. Eu em nenhum momento citei, ditei, criei uma regra ou um princípio para alguém seguir aqui. Eu não disse, olha, você vai fazer isso de acordo com o que eu estou dizendo, porque é isso que eu faço, né? Eu não disse, vá no site... Brincadeira, Carol. Mas eu não disse, vá em um determinado site. Não. Siga esses princípios bíblicos. Até utilize esse site, se for necessário. Não é uma relativização dos princípios. É aquilo que Jesus diz. Se o seu olho te faz pecar, arranque-o. Agora imagina todo cristão sem olho. Entendeu? Então, não é aqui uma questão de relativização do padrão, mas uma relativização da sua aplicação. Essa relativização existe, entendeu? Alguns irmãos são mais fracos em determinadas áreas do que outros. Isso é um fato. Eu acho interessante o que Carol diz no vídeo dela. Eu achei muito interessante. Tem um tom de sarcasmo fantástico. Gente, Carol é sarcástica demais, certo? Mas ela diz o seguinte no vídeo: por que não trocar 1 hora de filme por 1 hora de oração? Você tem aí uma valorização da oração. Eu tenho essa mesma valorização da oração e eu digo, por que não, enquanto está assistindo 2 horas de filme, estar em todo momento assistindo aquele filme em oração? Por que não? Devemos estar em oração continuamente a respeito de tudo na nossa vida, lembrando-nos do Senhor, lembrando-nos daquilo que Ele nos ensina em sua Escritura, porque no momento de ver um filme, aquele momento singular nos deve apartar do que sabemos, do que cremos na Escritura. Esse é o ponto, entende? Eu acho interessante, e a gente vê nessa subjetividade, Guilherme de Carvalho, em uma palestra, diz o seguinte: as coisas temporais, todas as coisas, inclusive a arte e o cinema,
São como janelas através das quais nós podemos contemplar a glória. É por isso que as coisas ordinárias podem virar ídolos. Qualquer coisa pode virar ídolo. Porque a glória divina se manifesta nas coisas criadas e no pecado confundimos Deus com as coisas. Quando vemos essas coisas, por conta do pecado e porque há glória divina ali, transformamos no ídolo. Se não houvesse glória de Deus no cinema, por exemplo, nós nunca nos impressionaríamos com ele e com o que há ali. Mas é necessário disciplina e discernimento para ser grato a Deus por essa glória imanente e, ao mesmo tempo, não focalizar estas coisas, perdendo a visão do eterno. Perdendo a visão do eterno. Iago Martins, em um vídeo dele sobre esse tema, diz que, citando um autor, o cinema suprime toda religião. Ele faz isso porque há ali naquele templo, naquela sala, há ali naquela tela, diante daquelas pessoas, toda uma situação de contemplação religiosa. Por estarmos ali, nós não aceitamos e aprovamos aquelas coisas. A gente vê e a gente condena. Entendeu? Então não são princípios e padrões e parâmetros meus, são da Escritura. E você deve usar esses princípios, esses padrões e esses parâmetros. Mas encaixa aí, certo? Última pergunta. Marcos. Tá. Tranquilo. Eu acho muito legal essa discussão e a gente deve partir para um campo da discussão um pouco mais minucioso. Que é quando a gente para de observar, quando a gente para de observar a questão da nudez, da violência, e passa a observar a filosofia por trás. Porque, por exemplo, o filme que foi citado por Carol, né, que está enfrentando, teoricamente, o lado mais conservador da história, o Resgate do Soldado Ryan, ele pode mostrar nudez e pode ser um filme sentido, afinal de contas. Mas se você tiver um olhar um pouco mais minucioso, você vai perceber que faz parte de uma campanha americana para divinizar os soldados americanos e a intenção política dos Estados Unidos, entendeu? E para detonar a imagem dos iranianos e do pessoal lá que faz, tipo assim, vamos justificar por que a gente tem que matar esse povo. E eles são tão bem sucedidos em sua campanha que hoje, se a gente vê alguém vestido de iraniano, a gente tem medo. E a gente só tem medo por causa de filmes maravilhosos como esse que eu indicar para você, Carol. Muito me decepciona. Mas assim, então é isso. Às vezes a gente fica na superfície, tem nudez, e por trás disso a gente está sendo levado para uma filosofia que é anticristã, vestido de pele de cordeiro. Então vamos passar para um campo da discussão até um pouco mais minucioso. Não agora, obviamente, mas a nossa vida, e a gente só vai fazer isso se a gente examinar todas as coisas e ver o fenômeno. A gente não vai conseguir passar as coisas se a gente não examinar todas as coisas. Amém. Valeu, Marcos. Gostei. Não porque está do meu lado, não. Bom, não vai dar tempo da gente abrir para outra pergunta e eu queria deixar 2 minutos para cada um dos convidados dar suas cartadas finais agora. Então, só em relação ao que muito foi falado aqui, tanto o Ian, né, quanto os argumentos desse grupo aqui, eles usaram bastante a frase de Efésios 5, né, aprovar o que é agradável a Deus e condenar o que não é. Então, aprovar aqui não é assistir e criticar e pensar, não, eu não concordo com isso. E com isso eu concordo. Não concordo com isso. Nós aprovamos quando nós participamos disso. Então, Efésios 5, no contexto dessa frase, tem palavras como: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, não sejais participantes, não sejais seus companheiros. Ou seja, obviamente, quando a gente paga por aquilo, a gente está colaborando com isso. A gente não está protestando, a gente não está condenando, a gente está promovendo aquilo, né? Então, poderia terminar com leitura de Efésios 5 e Salmo 1. Possamos refletir. E que Deus abençoe a todos nós. Somos todos uma família caminhando juntos no progresso da santificação, porque foi isso que foi nos ordenado, né? Todos somos salvos apenas pelo sangue de Cristo, mas estamos em processo de santificação. Então, que ajudemos uns aos outros
nesse processo que é muito difícil. A universidade já nos carrega muita vaidade, tantas ideologias mundanas, o nosso trabalho, seja lá onde a gente estiver inserido, o mundo ele já nos carrega demais, não fazendo aí dualismo, porque não existe isso. Existe obra artística manchada dentro da igreja também. Existe muita música do diabo, feita por gente que se diz cristã, gospel. Então não é o dualismo que a gente está promovendo aqui, mas uma reflexão para que possamos nos ajudar nessa caminhada difícil, que é a caminhada no progresso de santificação. Nós temos sim que buscar, porque nós não tendemos ao bem, nós tendemos ao mal, nós tendemos à vaidade, nós tendemos à pornografia, nós tendemos à prostituição. Então nós precisamos de fato buscarmos a santificação. Amém. Eu vou terminar com duas citações, uma de Guilherme de Carvalho e a outra de Bonhoeffer. Guilherme diz o seguinte: o cristão ele pode focalizar o sagrado e se apartar do mundano, focalizar a experiência com Deus e ignorar a arte, o cinema, por exemplo. Isso pode funcionar no sentido de que isso preserva a sua espiritualidade, mas isso pode empobrecer o testemunho cristão. E Bonhoeffer, a respeito de Lutero, diz o seguinte: o caminho de Lutero para fora do convento e de volta para o mundo constitui o ataque mais violento que o mundo sofreu desde os tempos da primeira igreja. A renúncia do monge ao mundo é brincadeira comparada à renúncia que o mundo experimentou por parte daquele que a ele regressava. O ataque agora era frontal. Nossa postura como cristãos, eu diria, se envolvam mais na sétima arte. Se envolvam mais. Critiquem aquilo que desagrada a Deus e que é pecaminoso. Sabe, escrevam textos, façam livros, façam filmes. Eu tinha um sonho de entrar na faculdade de cinema, mas a vida inteira eu falei assim, meu Deus, nunca vai me dar dinheiro. E quando eu me converti, eu falei, jamais poderei glorificar a Deus através disso. Hoje eu faço direito, tudo a ver. Mas existem pessoas aqui que se interessam por essa área, se interessem mesmo, se envolvam. Invistam, por favor. Carol tá certíssima. Por que existe tanta arte podre? Não é? Por que existe tanta arte contrária a Deus? Porque nós não nos envolvemos. Martinho Lutero foi em direção ao mundo e atacou ele de forma frontal. Saiu do monastério. Então nós saiamos dessas paredes também para enfrentar essa arte, certo? Deus é soberano sobre as esferas, como o Anderson falou. Façamos Ele soberano sobre essa também, certo? E que a gente possa glorificar a Deus através disso. E quando você for ver um filme, lembra disso aqui que C.S. Lewis falou: meus próprios olhos não são suficientes para mim. Verei por meio de olhos de outros. Até mesmo os olhos de toda a humanidade não seriam bastante. Eu até lamento que os animais não possam escrever livros. Ficaria bastante contente de saber como um rato ou uma abelha percebem o mundo. Então, através da arte, a gente pode ver o universo através dos olhos de outro. Através do cinema, podemos ver a realidade através dos olhos de outro. Mas a gente não vai concordar com qualquer olhar dessa realidade. Então vejam como Lewis fala aqui, através dos olhos de outros sim, mas principalmente através dos olhos de Cristo. Amém. Meus irmãos, a ideia é que esse momento tenha servido para você gerar reflexão. Então pensem sobre isso, não sejam passivos como a gente ouviu aqui, sejam ativos, né, nesse meio de entretenimento. E resumindo tudo, que nós possamos fazer tudo para a glória de Deus. Porque, afinal de contas, o Evangelho não é o que eu posso e o que eu não posso. É o que glorifica a Deus e o que não glorifica a Deus. Então, vamos nos pôr de pé para orar. Pai amado, muito obrigado por essa tarde, Jesus. Muito obrigado por esse momento de aprendizado, Senhor. Deus, que nós possamos ser cristãos mais preparados para lutar contra as investidas do diabo, Pai. Na cultura, no cinema, na arte, Pai, que possamos redimi-la, Pai, fazê-la apontar para Ti, Pai, que és a fonte de toda beleza, Deus. Por favor, Pai, ajuda-nos a vencer as dificuldades que enfrentamos, Pai. Ajuda-nos a ser cristãos, Pai, do qual esse mundo não é digno, Pai. Nos ajude, Senhor, a ser santos, Pai, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Obrigado por Carol, obrigado por Ian.
que eles possam continuar abençoando a nossa comunidade com tudo que eles estudam, com tudo que eles leem, e que nós possamos crescer juntos para a Tua glória, Pai. É assim que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Gente, é o seguinte, 5 minutinhos de intervalo, certo?